Olá, alunos do sexto ano, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais com as operações, com as nossas frações. Mas hoje vamos falar sobre a multiplicação e a divisão. Os objetivos da nossa aula são conceituar, resolver e elaborar estratégias de cálculo para a multiplicação e divisão de números racionais na forma de fração. Você vai precisar para a nossa aula do seu caderno de matemática ou folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Anote então aí no seu caderno a data de hoje, aula 37, operações com frações, multiplicação e divisão. Tempo para você se organizar, separar seu material, fazer a sua anotação e a gente já continua. Tudo anotado, material separado? Então vamos começar a nossa aula, aquecendo os motores aí já com uma situação problema para a gente resolver. Temos aqui então o seguinte: Arthur está jogando um game em seu celular. O progresso no jogo a cada fase é medido através da seguinte figura. Então observem aqui que nós temos uma figura representada aqui como inteiro dividido em 10 partes. Conforme ele progride no jogo, as barras são pintadas de azul. Olha lá, então, o que vai acontecer agora. Observe o progresso de Arthur. No primeiro dia, cumpriu 2/10 do jogo. No segundo dia, cumpriu o triplo do primeiro dia. No terceiro dia, cumpriu a terça parte do segundo dia. Vamos pensar agora um pouquinho nessas informações que nós temos aqui. O que significa triplo? Triplo quer dizer que eu estou multiplicando por 3. Então, se ele fez o triplo do primeiro dia, eu estou multiplicando aquele primeiro dia por 3. E no terceiro dia ele cumpriu a terça parte. O que significa terça parte? Terça parte quer dizer que eu estou dividindo por 3. Então, eu vou pegar o que eu tinha lá no segundo dia e dividir em 3 pedaços iguais, 3 partes iguais, certo? Guarda essas informações aí. Agora a pergunta: qual fração representa o progresso de Arthur a cada dia? E ele concluiu a primeira fase? Será que ele conseguiu passar essa primeira fase do jogo? Para isso, ele precisa ter concluído as 10 etapas lá, né? Porque nós tínhamos a figura representando dividida em 10 partes. Então, vamos ver se ele conseguiu. No primeiro dia, então, ele cumpriu 2/10 do jogo. Vamos representar isso geometricamente. Como que nós fazemos isso? Então, tá aqui. No primeiro dia, ele cumpriu 2/10. Então, são duas unidades das 10 que nós tínhamos antes, certo? No segundo dia, o triplo do primeiro dia. Se no primeiro dia ele fez 2, 2 vezes 3 é 6. Então, no segundo dia, ele concluiu mais 6 etapas. E no terceiro dia, ele fez a terça parte do segundo dia. Então, se no segundo dia ele fez 6, nós preenchemos 6 aqui, 6 dividido em 3 dá 2. Então, a terça parte ali do segundo dia são mais 2. Será que ele concluiu o jogo? Ele concluiu essa fase? Ele preencheu as 10 etapas, certo? Então, ele concluiu. Isso nós estamos representando geometricamente. Com as informações que nós tínhamos aqui, fomos preenchendo, certo? E como nós fazemos para representar isso algebricamente? O que era algebricamente?
usando os nossos números, os símbolos que a gente tem aqui na matemática. Então, olha lá, representando algebricamente agora. No primeiro dia, ele cumpriu 2 partes das 10, então 2 décimos é o que nós temos ali. No segundo dia, ele fez o triplo do primeiro dia. Então, vamos fazer os 2 décimos multiplicando por 3. E nós já vimos que o resultado lá era 6 décimos, né? São 6 partes das 10. E no terceiro dia, ele fez a terça parte do segundo dia. Então, são 6 décimos divididos em 3. E observando aqui na nossa figura, nós vimos que é 2 décimos. Então, será que ele conseguiu concluir esse jogo? Somando tudo ali, 2 décimos mais 6 décimos mais 2 décimos, nós temos 10 décimos, que é um inteiro. Então, quer dizer que ele concluiu a primeira fase. Começamos a pensar na ideia da multiplicação e da divisão de frações. Aqui, nós estamos representando pelo desenho, pela figura, a gente já começa a observar algumas coisas que estão acontecendo aí. Vamos lá, vamos em frente então. Pensando geometricamente a multiplicação de frações. Olha lá, eu coloquei aqui um exemplo para você. Se eu tiver ali para resolver 3 quartos vezes 2 quintos, então a primeira fração, 3 quartos, representada aqui em laranja. Nós temos o inteiro dividido em 4 partes e estamos pintando 3 ali, colorindo 3. E a segunda fração é 2 quintos. Então, temos o inteiro dividido em 5 partes e 2 estão coloridas, certo? Como que eu posso pensar nessa multiplicação? Se eu fizer aqui a primeira figura em cima da segunda, sobrepondo as duas, aonde as duas se encontram, olha, na união aqui de uma figura com a outra, colocando uma em cima da outra, a interseção das duas, que seria o encontro das duas ali, é o meu resultado, é a minha operação feita da multiplicação, o meu produto, olha lá. Então, temos aqui 6 vinteavos. Por quê? Observando aqui na nossa figura, quando eu sobrepus as duas, eu tenho aqui 6 unidades coloridas de uma cor ali verde diferente, né? Então, é onde as duas sobrepondo se encontram. Esse é o resultado da nossa multiplicação, pensando geometricamente, pensando na figura. Vamos ver mais um exemplo. 1/2 vezes 3 sétimos. Olha, 1/2 é o inteiro dividido em 2. E o 3 sétimos é um inteiro dividido em 7. Nós temos aqui 3 partes coloridas. Quando eu sobreponho as duas, 3 dessas partes aqui, de um total de 14 que nós vamos ter, é que vão estar coloridas de forma diferente ali, juntando as duas cores. Então, 3 14avos é o resultado da nossa multiplicação. Tá? Mais um exemplo aqui geometricamente falando. 4 quintos vezes 7 oitavos. Quando nós formos sobrepor as duas, nós vamos ter um total de 40 unidades. E assim nós temos 28 que se encontram, que pertencem às duas. Então, 28 40avos. O que aconteceu aqui então? Se você observar, para fazer o produto então de duas frações, a multiplicação de duas frações, na verdade eu estou multiplicando, ó, numerador, 4 vezes 7, ó, numerador por numerador, 28. E 5 vezes 8 não é 40? Então, nós multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, certo? Então, para efetuarmos a multiplicação, o produto de duas frações, efetuamos a multiplicação entre numeradores e entre os denominadores. Olha só os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. 3 quartos vezes 2 quintos. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. 6 vinteavos. Olha na próxima. 1/2 vezes 3 sétimos. Temos lá 1 vezes 3, 3. 2 vezes 7, 14. E 4 quintos vezes 7 oitavos. 4
vezes 7, 28, e 5 vezes 8, 40. Então, basta multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. E nós temos o produto dessas duas frações, certo? Vamos praticar um pouquinho a partir dessas informações, então? Para preparar um copo de refresco, André enche 2/3 do copo com água. Quanto de água ele vai gastar para preparar 5 copos de refresco e 12 copos de refresco? Pensa um pouquinho aí nas multiplicações e eu já volto com a resposta. Pensou um pouquinho aí? Conseguiu resolver? Então, olha só. Para preparar o copo de refresco, então ele vai encher 2/3 de copo com água. Então, vamos ver quanto ele vai gastar para fazer 5 copos de refresco. Então, nós temos que multiplicar esses 2/3 por 5. Vamos fazer a multiplicação, então, de 2/3 por 5. Pensa comigo aqui. O 5 é um número que está ali na forma inteira, mas ele também pode ser escrito como um número racional na forma de fração. Se eu pensar que aqui embaixo eu tenho 1, né, no denominador. Então, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 5 é 10. O 3 vai multiplicar pelo denominador do 5 que não aparece ali, mas é 1. 3 vezes 1, 3. Então, nós temos 10/3, certo? Vamos lá, então. Podemos escrever aqui esses 10/3 como uma fração mista. Por quê? Ela é uma fração imprópria. É maior do que um inteiro. São 3 inteiros e mais 1/3. Certo? Nós vimos isso nas aulas passadas também. Se você chegou até os 10/3, já é o suficiente para a gente entender a multiplicação. Mas lembrando das aulas passadas, essa fração 10/3 pode ser escrita numa fração mista. E temos aqui também 12 copos de refresco. Como nós vamos fazer isso? Multiplicar os 2/3 por 12. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 12, 24. E o 3 vai multiplicar pelo denominador do 12, que ali não aparece, mas eu sei que é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Certo? Então, 24/3. Esses 24/3 são um outro tipo de fração que nós temos, que é a fração aparente, que se você verificar que o 24 pode ser dividido por 3, dá 8. Então, ele forma um número inteiro, ele tem o resultado de um número inteiro, por isso é uma fração aparente. E repito de novo, se você chegou até aqui, tá tudo certo, você já entendeu a multiplicação. Mas, se você avançou um pouquinho mais, você lembrou das aulas passadas, certo? Praticando mais um pouquinho aí, vamos para a situação número 2. Vamos relacionar D com a multiplicação. Veja,
3 caixas de 12 ovos é o mesmo que 3 vezes 12, que é 36. Então, toda vez que você vira a palavrinha de, né, a gente vai pensar na multiplicação. Então, usando essa ideia, calcule 3/4 de 24 meses e 2/5 de 30 homens. Então, pense que no lugar daquela palavrinha de, você vai colocar a multiplicação. Resolve aí para mim, eu já volto com a resposta. Conseguiu resolver aí? Vamos conferir então se você acertou. 3/4 de 24 meses. O que nós vamos fazer? 3/4 vezes 24. E nós teremos então 72 quartos. Por quê? 3 vezes 24, 72. E o 4 vezes o 1, que é o denominador do 24 que não aparece ali, é 4. Podemos, então, fazer a divisão do 72 pelo 4, porque é uma fração aparente que resulta num número inteiro, né? E 72 dividido por 4, 18 meses. Certo aí? Vamos ver a letra B? 2/5 de 30 homens. Então, é 2/5 vezes 30. Fazendo a multiplicação, então, temos 60 quintos, que, de novo, uma fração aparente. 60 dividido em 5 dá 12. Então, 12 homens. Tudo certo aí? Corrige, verifica se você acertou e vamos para o próximo. Maria comeu 1/4 da metade de uma melancia. Que fração da melancia ela comeu? 1/4 da metade. O que é a metade para nós mesmo? É a fração 1/2. Então, pensa lá um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Conferindo sua resposta, então, a Maria comeu 1/4 da metade de uma melancia. Então, é 1/4 de 1/2, certo? Fazemos, então, 1/4 vezes 1/2. Nós temos lá 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 1/8. Então, a Maria comeu 1/8 da melancia. Tudo certo aí? Podemos ir para a próxima? Olha lá. Em um passeio ao zoológico, cada criança escolheu o animal que mais gostou. Descubra o animal que cada criança escolheu, calculando o valor das expressões. Então, temos aqui a Joana, que é 5/3 vezes 4/7, a Giovana, 1/6 vezes 2/5, a Denise, 7/8 vezes 3/2, e o Otávio, 1/3 vezes 6/8. E ali, cada animal tem uma fração que corresponde a cada criança. Lembre que se você chegar num resultado que não aparece ali, pode ser que a sua fração não esteja na forma irredutível, pode ser que precise simplificar. Tempo para você, já volto com a resposta. Conferindo aí então a resposta, o que será? Qual animal cada criança gostou mais lá? Vamos ver. Então vamos conferir aqui o da Joana. 5/3 vezes 4/7. Fazendo essa operação, 5 vezes 4, 20, 3 vezes 7, 21. Tem ali a fração 20 e 21avos? Tem lá. Vamos ver a Giovana? 1/6 vezes 2/5. Nós temos lá então 1 vezes 2, 2, 6 vezes 5, 30. 2/30, que não está na forma irredutível. Então, se você observar lá, não tem a fração 2/30 em nenhum dos animais. Precisamos reduzir essa fração. Então, dividindo ali por 2, nós temos a fração 1/15, que é equivalente a 2/30. A Denise, 7/8 vezes 3/2. Então, 7 vezes 3, 21. E 8 vezes 2, 16. Então, temos a fração 21/16, que também aparece lá em cima. E o Otávio, 1/3 vezes 6/8. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 8, 24. De novo, não está na forma irredutível. Preciso reduzir a minha fração, simplificar a minha fração.
Vou dividir por 6, porque o 6 divide por 6 e o 24 também é divisível por 6. Então, 1/4 a minha fração. Agora, então, a gente pode verificar, cada criança gostou de um animal, qual foi, né? Então, olha só, a Joana foi o pavão, a Giovana foi a girafa, a Denise o macaco e o Otávio o leão. Tudo certo aí? Vamos em frente? Então, olha só agora uma nova informação, um novo conceito que nós vamos aprender. Inversa de uma fração. Observe esses produtos aqui. 3/4 vezes 4/3. Fazendo essa multiplicação lá. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. 12 dozeavos. É a mesma coisa que 1 inteiro, certo? E aqui, 2/5 vezes 5/2. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. 10 décimos é o mesmo que 1 inteiro. O que a gente observa aqui? Quando eu multiplico uma fração por outra fração, onde nós temos a ordem aqui alterada, o que era denominador foi para o numerador, o que era numerador foi lá para o denominador, nós temos a inversa de uma fração. Então, toda vez que eu multiplicar uma fração pela sua inversa, nós vamos ter o resultado igual a 1 inteiro. Então, quando o produto de duas frações é igual a 1 inteiro, essas frações são inversas uma da outra. Isso é uma fração inversa, certo? Então, olha aqui. A inversa de 1/5 é 5/1. Por quê? O 1 que era numerador passa a ser denominador. E o 5 que era denominador passa a ser numerador. Isso é a inversa de uma fração. Ou simplesmente 5, por quê? Já vimos que o denominador 1 não precisamos escrever. 1/5 vezes 5/1, nós temos lá 5/5. E resulta em 1 inteiro, certo? Então, a inversa do 1/5 é o mesmo que 5, ou 5/1, que a gente não precisa escrever denominador 1. A inversa de 3 pode ser escrito como 3/1 é 1/3. Olha lá. Se eu multiplicar o 3/1, que é o mesmo que 3, por 1/3, vou ter 3/3, que resulta em 1 inteiro. Certo? A partir dessa informação, nós vamos começar a falar agora sobre a divisão de frações. Vocês já vão entender por que eu mostrei o que é a inversa de uma fração. Então, falando um pouquinho sobre a divisão de frações. Quantos copos com capacidade de 1/4 de litro cabem em uma jarra com capacidade igual a 3 litros? Vamos pensar aqui dessa forma. Se eu tenho cada copo 1/4 de litro, então para ter 1 litro, eu vou precisar de 4 copos, que é 4/4, né? Somando aqui 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, temos 4/4, totalizando 4 copos, que é 1 litro. Para encher a jarra de 3 litros, então eu vou precisar de 3 vezes esse valor aqui. Vou precisar, então, de 3 litros, certo? Olhando aqui agora para essa representação que nós temos, quantos copos nós temos no total? Nós temos aqui 4 mais 4 mais 4. Então, nós temos 12. Se eu quiser, então, distribuir esses 3 litros, eu vou precisar de 12 copos. Então, 1/4 cabe 12 vezes em 3. 3 litros dividido em copos de 1/4, então nós vamos ter 12 copos. Vamos por partes aqui para vocês começarem a entender. Então, se eu tiver que dividir o 3 em copos de 1/4, eu vou ter 12 copos. O que a gente pode observar aqui?
Dividir por 1/4 é o mesmo que multiplicar por 4, que é a inversa de 1/4. Então, para efetuar as divisões envolvendo frações, nós multiplicamos o dividendo pela inversa do divisor. Já vamos entender isso aí. Observe a explicação aqui, que eu vou mostrar para vocês como que a gente descobre que isso realmente é verdadeiro, que a inversa de um número é que tem que ser feita a multiplicação ali para que eu descubra a divisão. Vamos prestar atenção agora. Então, veja bem. Se eu tiver aqui para você efetuar 2/3 dividido por 3/5. Vamos pensar essa divisão como uma fração também, porque eu já expliquei lá para vocês anteriormente que a fração nada mais é do que uma divisão. Então, vamos reescrever essa divisão aqui em forma de fração. O meu numerador vai ser os 2/3. 2/3. E o meu denominador, os 3/5. Certo. Agora, eu quero que vocês encontrem para mim aqui uma forma de transformar esse meu denominador em 1, para que eu não precise mais escrever ele. Como que eu posso fazer? Pensando na inversa de uma fração. Toda vez que eu multiplico uma fração pela sua inversa, eu tenho o resultado 1 inteiro. A gente acabou de ver isso ali na inversa das frações, né? Então, se eu multiplicar aqui por 5/3, eu vou conseguir transformar esse meu denominador aqui em 1. Só que eu não posso fazer uma multiplicação numa fração apenas no denominador, senão eu altero o valor dessa fração. E eu não quero alterar esse valor. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu fazia lá nas frações equivalentes para encontrar uma nova fração, eu multiplicava numerador e denominador pelo mesmo valor, ou dividia o numerador e denominador pelo mesmo valor. O que nós vamos fazer aqui, então? Multiplicar pelo mesmo valor em cima e embaixo, numerador e denominador. Agora, esse valor eu quero que seja os 5/3, porque eu quero que aqui embaixo seja 1 o resultado. Então, vamos multiplicar aqui por 5/3 o numerador e por 5/3 o denominador. Com isso, nós conseguimos, então, que aqui na parte de baixo da minha fração, o meu denominador, quando eu fizer 3/5 por 5/3, eu já vi lá nas frações inversas que o resultado vai ser 1. Então, o meu denominador sendo 1, eu não preciso escrever. O que vai sobrar, então, para eu operar aqui? Vai ser o 2/3 e os 5/3, certo? O que aconteceu aqui, se você observar lá da primeira para essa segunda que eu encontrei? Eu mantive os 2/3, que está aqui. Mas a minha divisão que eu tinha aqui, eu vou transformar em uma multiplicação. E a minha segunda fração ficou invertida. Ficou 5/3, que era 3/5. Então, a divisão de duas frações, na verdade, para resolver, eu vou ter que pensar no seguinte: multiplicar a primeira fração pela segunda invertida, pelo inverso da segunda fração. Por isso que aqui a gente observou que, na verdade, dividir por 1/4 era o mesmo que multiplicar por 4, certo? Então, quando eu preciso efetuar divisões de frações, eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pela segunda fração, sendo a inversa desta, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, então. 3/4 dividido por 2/5. Então, eu vou manter a primeira fração, 3/4, e vou multiplicar pela segunda fração invertida, que era 2/5, agora são 5/2. Fazendo, então, a multiplicação ali, ó, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8.
Então, na verdade, para resolver, eu vou precisar lembrar lá da multiplicação também, certo? Vamos ver mais um exemplo? Ó, então, inverti os 2/5, 5/2. 1/2 dividido por 3/8. Então, vai ficar 1/2 vezes 8/3, que é a inversa de 3/8, que dá 8/6 e que, simplificando, resulta em 4/3. Então, a fração que eu inverti aqui no caso foi 3/8, que eu transformei lá pela sua inversa, que é 8/3. Tudo bem até aí? Olha o próximo exemplo. 7/2 dividido por 2/3. Então, o meu primeiro valor é 7. A segunda, que é uma fração, vou multiplicar, então, pela sua inversa. 7 vezes 3, 21. E o 2, que está multiplicando pelo denominador do 7, que aqui não aparece, mas é 1, é 2. Certo? Então, é assim que a gente faz a divisão de frações. Inverti, então, aqui nesse caso, o 2/3. Passou a ser 3/2 na multiplicação. Tudo bem até aí? Então, para fazer a divisão é dessa forma. Mantemos a primeira fração, multiplicamos pela inversa da segunda fração. Mais um exemplo. 2/3 dividido por 7. Vou inverter o 7. Vai passar a ser 1/7. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 7, 21. Inverti, então, o 7 passou a ser 1/7. Muito bem? Então, vamos praticar um pouquinho. Com 10 quilos de azeitonas, pretende-se encher pacotes de vários tamanhos. Quantos pacotes deverão ser enchidos se cada pacote tiver meio quilo e 2/5 de quilo? Então, pensa na divisão de frações aí. Você tem que pegar os 10 quilos e dividir em pacotes de meio quilo. Pegar esses mesmos 10 quilos e dividir em pacotes de 2/5 de quilo. Pensa um pouquinho na divisão aí e eu já volto para corrigir. Conferindo a resposta, então, temos lá 10 para dividir em meio quilo. Então, 10 dividido por 1/2. Quando eu vou fazer a divisão, tem que pensar que a primeira eu mantenho e multiplico pela inversa da segunda. A inversa de 1/2 é 2. Então, 10 vezes 2, 20. Então, nós teríamos 20 pacotes se cada um tivesse meio quilo. Aqui nos 2/5.
Vamos fazer esses 10 quilos dividido por 2/5. 10 dividido por 2/5 é o mesmo que 10 vezes a inversa de 2/5, que é 5/2. E teremos, então, 50 meios. 50 dividido por 2 é 25. Então, nós teremos 25 pacotes se cada um tiver 2/5 de quilo. Tudo certo? Vamos agora resolver um juntos aqui. No Dia das Crianças, foi realizada uma gincana onde cada participante tinha que resolver uma divisão de fração. E o resultado correspondia a um presente. Descubra qual presente cada criança ganhou. Então, olha aqui, o Alexandre, para resolver aquela divisão de frações, 7/11 dividido por 5/8. A Maiara, 1/5 dividido por 5. A Nicole, 7/11 dividido por 5. E o Marco, 3/8 dividido por 2/5. E o resultado vai ser o brinquedo que ele vai ganhar. Então, está ali correspondendo a cada brinquedo. Certo? Vamos resolver juntos essa? O Alexandre, então, tem que fazer 7/11 dividido por 5/8. Vamos lá. Repito a primeira fração, que é 7/11, e multiplico pela inversa da segunda, que é 8/5. 7 vezes 8, 56. E 11 vezes 5, 55. Então, o Alexandre vai ganhar os patins. Certo? A Nicole, 7/11 dividido por 5. Então, vamos manter a primeira fração, 7/11. E multiplicar pela inversa da segunda, que é 5. Então, a inversa é 1/5. 7 vezes 1, 7. 11 vezes 5, 55. Então, a Nicole vai ganhar a bicicleta. A Maiara, 1/5 dividido por 5. Primeira fração, 1/5. A segunda, vamos fazer a inversa. Então, multiplicar por 1/5 também. O inverso de 5 é 1/5. E temos 1/25, que corresponde a boneca. Então, a Maiara vai ganhar a boneca. E o Marco, 3/8 dividido por 2/5. Fazemos aqui, então, 3/8 vezes 5/2. E temos ali 15/16, que corresponde a bola. Então, o Marco vai ganhar a bola. Certo? Então, para fazermos a divisão dessas frações, mantemos a primeira fração e multiplicamos pela inversa da segunda fração. É sempre dessa forma. Tudo certo aí? Tudo bem? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Resolvemos problemas envolvendo as operações de multiplicação e divisão de frações em situações contextualizadas. Continue se dedicando, continue estudando e eu te espero aqui na próxima aula. Tchau, tchau!